que eu achava muito engraçado e não funcionou. Estava João Pessoa fazendo show. Falei, pô, a piada eu acho boa, ela entrou mais ou menos. Tinha feito ontem, entrou mais ou menos, hoje não entrou nada. Aí eu comentei com o Afonso, ele falou, muda a palavra, que era uma referência do Waze. Ele falou, muda pra Google Maps, talvez as pessoas não tenham referência do Waze. Mudei pra Google Maps, foi pior do que a do Waze. Eu falei... Obrigado, Afonso. Não pode confiar no Afonso. Né? Só que aí depois, na outra sessão, o que eu fiz? Eu aumentei a premissa. Eu estiquei toda... A informação. Escrevi pra trás. Entendi. Olha essa ciência... Ciência reversa. Aí você Engenharia reversa. dá um Você contexto, vê, você traz a galera pra um caminho, aí você engana um pouco e joga aqui, sabe? Se Você dá um já jogar contexto aqui, primeiro, né? Você dá um contexto e joga. É ciência total, porque Claro. essa piada não vai funcionar numa linha só lá, mas fazendo toda a preparação Sim. ela funciona. Caramba, que Porque tem doideira, cara. uma outra métrica de stand-up que muito se discute no meio, assim, né? Hoje acho que nem tanto, mas há algum tempo se discutiu mais. É o lance do tempo. Por exemplo, a cada X segundos precisa ter uma piada. Um texto de stand-up a cada 15 segundos tem que ter uma piada. Então o cara tem que basicamente. ser o quê? Aceleradão ou não? Não necessariamente, mas basicamente é assim, vamos imaginar um arquivo de Word. A cada 2 linhas, a terceira tem que ser uma piada. Que é mais ou menos o tempo de 15 segundos. No começo. Hoje, porque tem muito... Hoje tem... O storytelling ele é diferente. tipo, a métrica do storytelling. Eu acho que a fase atual hoje é storytelling, né? Sim. Isso que eu queria chegar. Vocês usam muito o storytelling. Muito, Sim. muito. E tem gente que se dá melhor. A pessoa faz a primeira vez o storytelling e fala, cara, esse é meu estilo de humor. Assim, tem tipo, Renato Albani, Rodrigo, Cambota, um puta contador de história. Então, tem os caras que às vezes conseguem escrever essa piada, regra de 3, consegue escrever um setup punch, que é o mais comum, o tradicional, podemos dizer assim. Mas o cara contando história, às vezes ele não precisa nem ter a piada, o jeito dele de levar a história. Porque, na verdade, eu fiz essa pergunta por conta disso. É. Porque às vezes o cara tá simplesmente contando uma história que é um negócio interessante, que tem momentos engraçados e tal, mas ela não tem uma característica de ser uma piada. Você não consegue botar ela numa caixa, né? Numa estrutura, porque você fala, mas não teve uma piada marcada, né? Exatamente. Mas aí são estilos, né? São estilos. Porque tem gente que vai muito bem em one-liner, por exemplo, que é essa linha de piada curta. Que é você entregar uma piada com o menor número de palavras, vamos dizer assim. Sabe? Que é isso. O Patrick até tem uma piada que ele fala... diz ele que é a piada mais curta que ele já criou, que é soldado sem braço não faz sentido. Pior que verdade. Então é tipo isso. E até virou boneca, ele fez um monte de coisa e tal. Mas é tipo isso. É um one-liner ali, no menor número de palavras, ele conseguiu gerar um riso. Ele conseguiu fazer uma piada. O Rodrigo Marques, por exemplo, que é um dos melhores e maiores storytellers que a gente tem hoje, assim... O Rodrigo, às vezes, ele tem piada que ele fica... Ele tem uma que ele fala, se eu não me engano, é uma piada... Eu não vou lembrar agora, mas ele fica 1 minuto falando e não tem nada de graça. Ele só vai dando informação. Dando informação. É a do John Wick, da Luísa Mel. Dando informação. Aí depois de 1 minuto é que vem a piada. Mas é uma piada tão boa que ela te compensou esse 1 minuto que você ficou ouvindo a informação. Ele fala do John que eu vi o novo hoje, inclusive. Bom demais. Que ele fala conta a história do filme, contextualiza, que é um assassino aposentado, não sei o quê, que tá viúvo, e aí mataram o cachorro dele, ele faz tal, isso. Ele conta todo o filme inteiro pra no final dar o punch falando, pô, e vocês querem me falar que a Luísa Mel gosta de cachorro? Tipo, o cara matou gente pra caralho. É isso mesmo. Era isso. Só que até ele chegar nesse punch, ele ficou Ele fez toda uma que é um contextualização. Até aqui ele já falou, explicou um pouco das métricas dele, ele fala que ele gosta, pra ele, a ciência dele na comédia é o silêncio. Saber trabalhar o silêncio. Sim. Caramba, é o segredo. Cara. É um cara bem interessante pra vocês trazerem aqui. Que ele tem que maneiro, cara. Bem maneiro. Não, eu acho isso demais, cara, porque a gente conversou com os meninos do Ben-Hur, né, que são roteiristas, o Vilela, que é roteirista, vocês, né? Isso é uma baita de uma... Tem uma ciência e tem muito de arte também, né? Sim, o tal do... E você... Então o show, ele é como se ele fosse roteirizado, né? Roteirizado, roteiro, sim. Sim, cada um tem uma Aí cada uma um ideia. dentro daquilo ali, você vai pegando meio o caminho. que cada um vai tentando... Hoje, por exemplo, que eu tô tentando fazer mais na minha comédia, ainda do jeito ainda que eu acho que não acho o ideal, mas é o que eu tô começando a plantar, que é de não meio dar a minha opinião, mas defender pontos absurdos. E tentar provar esse ponto com piada, sabe? Mesmo que a pessoa tá assistindo e fala, porra, concordei com nada que ele falou. Mas é engraçado.
Então, entendi. Você não quer que concorde, você quer que dê risada. Então mesmo você ir pra uns caminhos, as premissas, falar, pô, defender esse ponto por tal motivo, e a pessoa tentar convencer, não convencer, mas tentar mostrar que tem sentido através de piada, sabe? É uma fórmula que eu tô tentando fazer agora, que eu tô buscando mais, assim.